Olá, eu sou o Ricardo Aderaldo do Mapa do Talento e eu estava me preparando para dormir e essa noite eu fiquei pensando sobre a quantidade de pessoas tímidas que eu conheço. E aí eu queria fazer você fazer também uma reflexão sobre isso. Você sabe a diferença entre introversão e timidez? Eu quero fazer uma diferenciação sobre essas duas palavras e você vai saber e talvez isso vai fazer um grande sentido para você também, assim como fez para mim. A introversão é uma emoção natural. Pessoas introvertidas têm características excepcionais. A introversão pode trazer para você um tom de profundidade, de análise, de percepção mais consciente das coisas. As pessoas mais introvertidas conseguem ouvir melhor umas às outras, conseguem se planejar mais, conseguem ter uma resposta mais empática, muitas vezes. Né? Pessoas introvertidas têm características sensacionais. São mais analíticas, observadoras, são mais concentradas. Né? Então, ser introvertido é algo muito positivo. Agora, ser tímido é algo absolutamente negativo. A timidez ela pode acontecer em pessoas que são extremamente extrovertidas, que têm um potencial incrível para a comunicação. A minha experiência pessoal com a timidez é que em algum momento na adolescência eu senti o desejo, a necessidade, a vontade de me relacionar com as pessoas, de interagir, de conversar, de falar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de relacionamentos, de conversar com as pessoas, de interagir, verbalizar, falava com pessoas mais próximas, mas eu tinha uma timidez, uma vergonha exacerbada no meu corpo, das minhas características naquela época, na adolescência, assim como muitos adolescentes também têm essa questão, eu tive também. Então, a timidez ela limitava o meu potencial. Então, eu tinha um potencial neurológico para comunicação, mas o fator educacional, o fator influências pessoais, enfim, o fato de também não ter desenvolvido algumas habilidades de comunicação fez com que eu não tivesse essa habilidade desenvolvida. Então, alguns fatores podem fazer com que você esteja tímido hoje. Alguns deles, por exemplo, podem ser a sua educação, o meio do qual você faz parte, o ciclo profissional que você escolheu, podem fazer você de um profissional tímido. Agora é importante avaliar: será que você é tímido? E a timidez é quando eu não consigo utilizar as minhas características naturais. Ou será que você é introvertido? Uma pessoa que não tem uma necessidade tão grande de expor as suas emoções, expor as suas ideias, é uma pessoa mais profunda, mais analítica. Ou seja, será que o seu comportamento ele é natural ou é um comportamento que foi adaptado, um comportamento que não foi desenvolvido? Seria muito importante você entender a sua preferência comportamental em relação à introversão ou à extroversão. Pessoas extrovertidas podem ser tímidas e pessoas extrovertidas podem conseguir utilizar o seu potencial. E pessoas que são naturalmente introvertidas também podem desenvolver a extroversão em algumas situações. Então pode ser muito positivo também para uma pessoa que tem uma natureza mais introspectiva, mais observadora, desenvolver algumas características de repente para poder fazer uma entrevista, para poder passar em um concurso, de repente se posicionar à frente das pessoas, enfim. Pode ser interessante porque você não é escravo do seu perfil. Uma pessoa introvertida pode ter uma comunicação excelente, pode ter uma comunicação assertiva, porém ser uma pessoa mais reservada, tá? Então eu queria que ficasse claro a diferença entre introversão e timidez. Introversão é uma emoção natural. Existem pessoas que são naturalmente introvertidas e quanto a isso não tem problema nenhum. Porém, existem pessoas que são tímidas e a timidez pode ser até algo patológico. Pode ser até algo que possa vir a te atrapalhar nos seus relacionamentos, no seu desempenho profissional, enfim. Eu gostaria muito de te ajudar a conseguir observar isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas características do seu comportamento, acesse o nosso site www.mapadotalento.com.br e lá você vai ter mais dicas sobre o seu comportamento. Você pode inclusive fazer o seu mapa do talento para você conhecer um pouco das suas características naturais e como é que você poderia desenvolver alguns dons que poderiam te ajudar no seu momento pessoal, tá certo? Uma boa noite para você e até mais. Tchau, tchau.